Muito boa noite, amada igreja. Eu que agradeço o convite, porque é sempre um privilégio compartilhar a palavra do Senhor e que o Espírito Santo fale a cada coração nessa noite e que a palavra sempre, assim como ela diz em Isaías, que nunca volta vazia, assim seja no coração dos irmãos nesta noite, que cada um possa sair daqui com uma porção da palavra e mais fortalecidos com a palavra do Senhor para podermos vivermos esses dias. Deixa eu ligar isso daqui. O texto que nós vamos usar para a meditação desta noite é o texto de Efésios capítulo 6, a partir dos versos 10, Nós acabamos de ler e eu vou lê-lo novamente daqui a pouquinho, para assim ficar bem fixo na nossa mente esse texto, que nós vamos trabalhar ele um pouquinho com o seguinte tema: fortalecei-vos e estejam firmes. Fortalecei-vos e estejam firmes. Por que isso é tão importante para nós? Por que esse tema seria para esta noite ou para a nossa vida cristã relevante, ou porque nós precisamos meditar nesse seguinte tema: fortalecei-vos e estejam firmes. Nós estamos aqui, os irmãos principalmente, eu não estive com os irmãos todos os domingos, mas estão estudando aí com o pastor Nilson a carta de Paulo aos Efésios, e nós agora chegamos aí nos seus momentos finais da carta, no capítulo 6. O pastor aí já fez a parte de introdução, já fez discorrendo aí os 5 primeiros capítulos, E a primeira parte também do capítulo 6 ele fará mais para frente. Mas nós precisamos aí trazer um pouquinho à nossa memória o que Paulo tinha em mente ao escrever essa carta aos Efésios, Alguns aí, principalmente alguns estudiosos aí, e aqueles que trabalham pesquisando e entendendo um pouco sobre a teologia, eles aí têm a principal convicção de que até essa carta não foi endereçada diretamente aos Efésios, mas era uma carta para ser circulada a todas as igrejas aí, principalmente da Ásia. Então essa carta, ela inicialmente ali, ela não tinha o endereço somente para a igreja de Éfeso, mas também para que fosse passada de igreja a igreja, para que esse ensinamento fosse ali transmitido a todos os irmãos, e principalmente também chegando até nós, assim aprove ao Espírito Santo de Deus. Essa carta é uma carta importante para a igreja, porque ela trata, assim como a carta de Paulo aos Romanos, ela trata de um conteúdo, uma riqueza teológica muito grande para o crescimento, para a edificação da igreja. Ela não, diferente das outras cartas, ela não trata de problemas específicos da igreja, de algo que a igreja estava passando ou enfrentando, e Paulo escreveu diretamente à igreja para tratar de algum assunto, assim como as cartas aos Coríntios, Então, Paulo ele teve aquela liberdade de poder trabalhar com a igreja, de poder escrever para a igreja a necessidade dos irmãos de estarem firmes na sua fé e de aprender o que era caminhar na fé, juntamente com outros irmãos, assim como ele principalmente usa, a metáfora de que a igreja é o corpo de Cristo, a necessidade de trabalharmos unidos e de se fortalecer no Senhor. Então Paulo ele começa ali na carta aos Efésios, tratando ali das riquezas que a igreja tem de estar em Cristo, da obra de Cristo ali na cruz, do que Cristo conquistou na cruz, e o que isso tem a ver com você, o que isso tem a ver comigo, o que isso tinha a ver com a igreja da qual ele estava endereçando a carta, as igrejas ali
da Ásia. Então, no capítulo 1 é uma riqueza muito grande. Os irmãos leem o capítulo 1, e depois nós vamos ler, porque ele faz parte de um dos pontos da nossa mensagem. Você vai ver que em Cristo nós somos, principalmente ali que Paulo fala, né? Temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós fomos ali, pela obra de Cristo, salvos, resgatados da escravidão do pecado. Então, várias das bênçãos que a igreja tem em Cristo, Paulo começa ali discorrendo no primeiro capítulo ali dessa carta aos Efésios. E ele vai fazendo isso nos capítulos seguintes, até que a partir do capítulo 4, ele começa a dizer assim, tá bem, agora que nós já sabemos disso, né? Agora que nós já temos essas informações das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, como nós vamos usar isso? Como nós vamos nos portar diante desta riqueza de informação da qual ele estava passando para a igreja? E ele começa a falar o nosso modo de viver, como deve ser. Como que deve ser a nossa unidade, né? No capítulo 4, ali ele trabalha bastante a unidade do corpo. Depois ele vai discorrer ali como deve ser a nossa vida em comunidade, como que nós devemos tratar uns aos outros, como que nós devemos viver uns com os outros, os nossos deveres conjugais, né? A nossa família, como que nós devemos nos portar como maridos, como as mulheres devem se portar como esposa, como que nós devemos tratar os nossos filhos, como que os filhos devem tratar os seus pais. Então, Paulo ele vai trabalhando tudo isso aí, como que nós devemos viver a partir das informações que ele deu de nós estarmos em Cristo. E aí ele também fala sobre como você deve tratar o seu servo, né? No caso aqui, os deveres do escravo e dos senhores, hoje contextualizando os patrões, os empregados, né? Então, como isso deve ser? Como deve ser esse relacionamento? Então, Paulo ele vai tratando tudo isso ali e chega nesse capítulo 6 e aí ele começa a funilar um pouco mais a nossa vida cristã, um pouco mais da nossa prática na vida cristã. Ele começa a nos chamar para uma visão um pouco mais a fundo do que nós estamos vivendo e de como de como seria, né, principalmente os tempos que nós estamos vivendo hoje. Por que que isso é tão importante para nós? Agora que nós já temos um pouco visto, né, o cenário da carta, como Paulo escreveu, e trazendo um pouquinho aí, se você esteve nas mensagens, trazendo um pouco à memória tudo aquilo que o Espírito Santo usou, o pastor Nilson e os outros pregadores aqui, para ensinar do que essa carta diz, vamos entrar aqui no capítulo 6, a partir do verso 10, e ver um pouco dessas lições, extrair um pouco dessas lições espirituais do que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu aqui para nós nesta noite, com o seguinte tema: fortalecei-vos e estejam firmes. Porque ele vai dizer assim no versículo 10, depois de tudo isso, depois dos deveres, de como se portar em comunidade, de como viver os deveres conjugais, o esposo, a esposa, os filhos, os patrões, os empregados, como cada um deve viver, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro ponto aqui, para que nós possamos, né, pensar, eu quero te fazer a seguinte pergunta: você já se viu perdido em algum momento ou em alguma luta na sua vida? Você já se viu sem saber o que fazer? Principalmente quando a situação se apresentou para você. Você já se viu perdido em algum momento? Esta pergunta pode parecer um pouco aleatória, assim, pode parecer um pouco assim, talvez muito ampla, né? Porque você pode pensar em várias situações na sua vida.
Você pode pensar em algum momento que você se viu perdido no relacionamento com a sua esposa, na sua casa, com os seus filhos, ou você já se viu perdido em algum momento, em alguma situação no seu emprego, para aqueles que estudam na sua escola, na sua faculdade, no seu relacionamento social, né? É muito amplo. Mas nesses momentos, qual foi a sensação que você teve? Qual foi o que você sentiu sem saber o que fazer na hora? Então, pensando nesta pergunta e entrando um pouco aqui já no nosso tema, eu quero tratar com os irmãos: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Primeiro, que é uma ação individual. A palavra de Paulo aqui na carta é para que cada um, para você, para mim, cada um que ouvisse esta carta sendo lida à igreja, entendesse que é uma responsabilidade sua. É algo que você precisa trazer para você, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor quer dizer principalmente conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor a quem você está servindo. O relacionamento que você tem no Senhor. Mas espera aí, não é uma ordem individual? Não é algo que eu tenho que fazer? Para que eu preciso conhecer a Deus? Para que eu preciso conhecer o Senhor, né? E quando nós estamos falando do Senhor aqui, nós englobamos toda a ação da Trindade na sua vida, no cuidado, na sua salvação principalmente. Então você pode pensar no Deus Pai, na obra do Deus Filho e no cuidado do Espírito Santo para te manter firme nesta obra de salvação. Mas você precisa conhecer esse Senhor, porque isso vai fazer toda a diferença nos momentos em que você se vê perdido. Nos momentos em que você se encontrar, como Paulo vai discorrer aqui, em batalha, numa guerra. E principalmente, você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Porque esse poder que Paulo está falando aqui para a igreja, que você precisa se fortalecer nesse Deus Todo-Poderoso, não é qualquer poder. Não é um simples poder. É aquele poder que pôde trazer Cristo dos mortos. É aquele poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus depois de 3 dias sepultado. É aquele poder que traz à existência todas as coisas, no texto narrado por Gênesis. É aquele poder da qual Efésios capítulo 1, versículos 19, né? Faz parte da nossa carta aqui. Efésios 1, 19 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É uma incomparável grandeza. E é o poder que Isaías 40, versículo 26, vai citar. Isaías 40, 26. Olha só. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. É o mesmo poder que sustenta toda a criação. Aqui Isaías está falando sobre esse poder que coloca as estrelas em ordem, que chama elas pelo nome. Como podemos contar quantas estrelas? Não tem como. Mas Deus tem todo o poder de conhecer uma a uma, chamá-las pelo nome, e quando Ele chama, elas comparecem. É o mesmo poder que desde o início até hoje continua cuidando e sustentando todas as coisas.
nós precisamos nos fortalecer nesse Senhor, no Senhor da qual nós acabamos de cantar aqui, que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nós conhecemos, Ele, porque Ele tem sustentado todas as coisas. Nós não podemos tirar de mente de que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por que nós não podemos perder de mente, perder de vista de que Deus é esse Deus Todo-Poderoso? É o Deus que sustenta todas as coisas. E por que nós precisamos nos fortalecer nele? Paulo vai discorrer aqui a partir do verso 11, que nós precisamos vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós precisamos vestir a armadura de Deus. Como você tem se vestido nesses dias? Como que você tem combatido os combates? Paulo, ele está trazendo aqui aos irmãos e a nós nesta noite, que nós precisamos ter em mente que nós estamos numa guerra. Nunca foi fácil a vida cristã, nunca foi fácil a vida nem fora do cristianismo, nem fora da igreja, muito menos, dentro da igreja, porque quando nós nos tornamos cristãos, nós somos alistados no exército do Senhor, nós somos colocados ali para combater o bom combate, mas para isso, nós precisamos estar preparados e com a visão de que nós estamos em uma guerra, a visão de que nós estamos em uma batalha. Nós não podemos caminhar por esse mundo ou viver por esse mundo achando que nós estamos num parque de diversão, achando que nós estamos em um passeio, achamos que nós estamos vivendo aleatoriamente, passando os nossos dias esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Paulo nos diz que nós entramos para uma guerra. E quando eu fiz a seguinte pergunta, você já se viu perdido em algum momento ou em alguma luta na sua vida? É porque todas as situações que se apresentam em nossa vida é um cenário de guerra. Todas as situações que se apresentam na nossa vida é um combate que está acontecendo. Talvez nós não tenhamos a visão voltada para essa situação, mas a todo o momento existe uma batalha espiritual acontecendo. Não estou falando para você sair por aí olhando o diabo em tudo quanto é lugar, ou caçando anjos em todos os cantos, mas eu estou falando para você andar atento, para você vigiar em todas as situações na sua vida. Talvez você tenha orado por familiares seus e você não vê resultado, você não vê conversão. Talvez você tenha cuidado e batalhado para que seus filhos voltem para o Senhor e você não tem visto resultado, você não tem visto solução. Talvez você tenha orado por várias situações na sua vida e tudo isso, irmãos, tudo isso a Bíblia diz que o Deus desse século está trabalhando de alguma forma. Quando nós entramos para uma guerra, nós precisamos estar bem trajados. Nós precisamos entrar para a batalha vestidos conforme o local onde nós vamos estar inseridos dentro do batalhão, dentro da situação ali da guerra. Você pode ser aquele que vai ficar lá no canto, fazendo as estratégias, cuidando de toda parte, ou você pode ser aquele que vai para a linha de frente, ou você pode ser aquele que vai estar lá atrás, mas em qualquer situação, você vai estar no meio da guerra. Você precisa entender que você está no meio da guerra, mas todos precisam ter a principal consciência: eu preciso estar bem vestido para enfrentar
esta batalha. Porque, irmãos, nós vamos entrar numa guerra e nós precisamos, primeiramente, uma coisa que independente de qualquer lugar que você estiver na guerra, você vai ser informado de quem é o seu oponente, de quem é o seu inimigo. Você não vai para a batalha ou enfrentar qualquer situação sem saber contra quem você está lutando. Antes de você ir para a guerra, você vai ser informado contra quem você vai lutar. E é isto que Paulo, que a palavra de Deus toda nos diz, que nós estamos enfrentando um inimigo que aqui, nesta passagem, é chamada de diabo. Mas nós sabemos que ele não trabalha sozinho. Nós sabemos que ele não é como o nosso Deus onipresente, né, onisciente e onipotente. Ele trabalha com o seu exército aí de demônios, mas ele não deixa de trabalhar. Uma coisa que nós não podemos fazer é subestimar o nosso inimigo. Nós não podemos achar, assim como houve um movimento, né, uns tempos atrás, né, de achar que nós estamos lutando com um inimigo já vencido que é inofensivo. Não é. Que qualquer hora você pode olhar, pisar na cabeça do inimigo e sapatear e fazer, né? Acho que os irmãos ouviram um pouco desses movimentos aí, né? Não é. A Bíblia nos diz que nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque nós estamos lidando com um inimigo que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós estamos lidando com um inimigo que a palavra de Deus chama que o Deus desse século, que pôde cegar o entendimento dos incrédulos para que o Evangelho, a luz do Evangelho não resplandeça nesses corações. Nós estamos lidando com um inimigo que o texto, o livro de Jó nos diz que quem já, né, leu isto e conhece a história de Jó, pôde ver o que ele pôde fazer na vida de Jó. É claro, mas irmão, o diabo tem poder para isso? Ele tem a permissão de Deus, quando Deus permite, mas foi Deus quem permitiu ele fazer tudo aquilo na vida de Jó. Então nós estamos lidando com um inimigo que não é inofensivo. É um inimigo da qual a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar a todo momento vigiando. É um inimigo que não é onipresente, mas é um inimigo que usa de várias estratégias para poder nos derrubar, para querer nos derrubar. Mas a palavra de Deus também nos dá um alívio. A palavra de Deus nos dá uma saída. A palavra de Deus, ela diz que nós estamos protegidos por aquele que tem todo o poder. Nós vemos aqui, da qual Paulo, ele fala para nós, que nós precisamos observar o seguinte, irmãos. Na igreja do Senhor, nós temos que parar de lutar contra as pessoas. Nós temos que parar de lutar uns com os outros. Nós precisamos olhar quem está por trás de todas as situações. E como nós vemos cenários dentro de igrejas sendo destruídas, no modo de dizer, né? É claro que ninguém pode destruir a igreja do Senhor, mas quantas igrejas têm sofrido, porque irmãos têm lutado contra irmãos. Há guerras contra carne e sangue. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos parar com isso. Nós precisamos observar que as pessoas são para ser cuidadas umas pelas outras. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado, olhar para os nossos irmãos e cuidar uns dos outros, nos fortalecer no Senhor e nos fortalecer como igreja, nos fortalecer como corpo, porque a nossa luta é muito maior do que isso. É muito maior do que qualquer situação ou de um irmão que você não vai com a cara. A nossa luta é contra os poderes deste mundo, é contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais, é contra
os dominadores deste mundo de trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é muito maior. A nossa luta é para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, independente desse sistema da qual o inimigo tem colocado neste mundo para enganar as pessoas, para esconder a luz do Evangelho. Nós precisamos orar pelas pessoas, para que o coração dela seja alcançado pelo Espírito Santo e para que o Evangelho chegue até o seu coração, para que pessoas sejam salvas. Nós estamos num momento oportuno para pensar sobre isso, porque nós queremos que a nossa pátria seja salva. Nós acabamos de falar aqui e vamos falar durante todo o mês em todas as igrejas batistas de que nós queremos que a nossa pátria seja salva para o Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, nós precisamos parar de lutar contra a carne e contra o sangue. Nós precisamos começar a lutar contra as hostes espirituais da maldade. Nós precisamos começar a lutar com essa guerra espiritual. Nós precisamos começar a olhar o que tem impedido as pessoas de ouvir o Evangelho e onde eu estiver, poder ser a luz da qual o nosso Senhor Jesus diz lá em Mateus, da qual nós somos a luz do mundo. E aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não há espaço para luz e trevas no mesmo lugar. Na onde você chegar, por quem você orar, esse coração tem que ser aceso pela chama do Evangelho. Se a pessoa vai ser salva ou não, não é a nossa parte, mas a nossa parte é chegar com o Evangelho anunciado a toda a criatura. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu grande poder, vestir-nos da armadura. Nós precisamos estar bem trajados para entrarmos nessa guerra, entendermos que nós não estamos batalhando contra qualquer inimigo, mas nós também precisamos usar as palavras do rei lá em 1 Reis, no capítulo 22, no verso 31, que ele diz assim: não vamos batalhar contra qualquer um, nós vamos batalhar diretamente contra o rei. Nós vamos batalhar diretamente contra o inimigo das nossas almas. Nós vamos batalhar diretamente com aquele que está liderando esse grupo que tem tentado afastar as pessoas do Evangelho. Nós vamos batalhar e nós vamos estar vestidos, prontos para essa batalha. Os soldados, eles agem em proteção ao rei e ao seu reino. Assim, a nossa vida cristã deve ser. Nós precisamos viver aqui, fora das quatro paredes, protegendo o nome, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar para esse mundo como soldados de Cristo. Nós precisamos entrar para esse mundo nesta batalha. Nós precisamos erguer os nossos olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa e buscar essa colheita. Nós precisamos tirar as pessoas que estão indo para o inferno. Nós precisamos resgatar essas pessoas como soldados de Cristo Jesus. Nós precisamos, não sei quantos assistiram, aquele filme Até o Último Homem, acho que é um filme cristão que acho que quase todo mundo já assistiu, mas nós precisamos ser como aquele soldado. Nós precisamos ir, independente do quanto estamos arriscando a nossa vida, nós precisamos buscar as pessoas e trazer elas de volta desse campo de batalha. Nós precisamos tratar das suas feridas, nós precisamos cuidar, porque qualquer vida importa. E nós somos esses soldados que o Senhor Jesus tem chamado para esse tempo. Nós vamos nos manter firmes nessa batalha. Nós vamos nos manter de pé nesta batalha. A partir do verso 14, Paulo começa a discorrer ali como deve ser a sua armadura. Como você deve estar vestido para esse mundo. Como você deve estar vestido para essa batalha.
E é muito, muito bonito de ver como a palavra de Deus, ela nos dá essa armadura, essa condição. Como eu falei, muitos se assustam, né? Quando nós falamos do diabo, de Satanás, da sua ação, como que esse mundo anda. Você começa a olhar para as coisas e ver que está tudo meio que bagunçado. Fica difícil a gente ter segurança para sair de casa. Às vezes, eu, por exemplo, saio para trabalhar, eu saio 3h30 da manhã mais ou menos de casa, mas eu fico no canto do portão, olho para um lado, olho para o outro, depois abro o portão, dou aquela olhadinha, aí monto na moto, saio e vou embora. Porque há uma insegurança muito grande. Há uma falta assim, de confiança de você andar tranquilamente nas ruas, porque as pessoas elas estão com o seu amor esfriado. As pessoas não estão se importando muito umas com as outras. Mas, como que nós olhamos para todo esse cenário? Como que nós olhamos dessa forma, no meio dessa guerra, e vamos falar como que nós podemos estar firmes? E aí a palavra do Senhor diz, não é por você que você está firme. Não é pelas suas forças que você pode se manter firme. Mas eu já fiz isso. Eu já cuidei da providência para que você possa ficar firme, independente de qualquer situação. No mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, nesta ordem do Senhor Jesus, de entrar para esse campo de batalha, resgatando pessoas, trazendo para o reino, encarando o inimigo, Ele nos dá a sua armadura. E uma das características, né, do equipamento que nós vamos usar aqui, o cinto da verdade. O cinto é aquela ferramenta que mantém o restante da armadura presa ao corpo. O cinto, ele também segura a espada. É o local onde você coloca a espada ali e se mantém firme na sua armadura. E ele chama o cinto da verdade. A primeira característica da sua armadura, a primeira que você deve estar vestido com ela é a verdade. Sem a palavra da verdade, você não tem condição de combater o combate nessa guerra do Senhor. Porque se você está vestido com a verdade, quer dizer que você está firmado na sua palavra, que é a verdade. Você vai estar munido e bem seguro, porque você vai estar praticando a verdade. Quando nós praticamos a verdade, você pode falar da palavra da verdade. Imagine você, ou você deve conhecer alguma situação de pessoas que falam uma coisa, né? Mas você vai ver a sua vida é totalmente diferente. E aí essas situações tornam bem mais complicadas quando você vai falar para alguém do verdadeiro evangelho. A pessoa fala assim, mas aquele lá, né, se diz cristão, mas não vive conforme a palavra. Por quê? Porque a pessoa fala da verdade, mas ela não está praticando a verdade. Quando nós estamos com o cinto da verdade, quando nós estamos não só conhecendo a palavra do Senhor, mas quando nós estamos praticando a palavra do Senhor, nós temos toda a abertura, toda a tranquilidade para falar da palavra, para falar da verdade, porque a nossa vida condiz com aquilo que nós estamos proferindo. Também, outro equipamento da armadura de Deus é a couraça da justiça. A couraça é aquela vestimenta que protege o soldado. Quando nós entendemos que nós somos justificados por Cristo, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, nós estamos vestidos com a couraça da justiça, com esse equipamento que nos protege de qualquer acusação do nosso inimigo. O nosso inimigo, ele era chamado antes, né, de Cristo, de o acusador. Aquele que constantemente estava diante de Deus acusando os filhos de Deus. A partir de Apocalipse lá,
se não me engano, capítulo 19 vai dizer que ele não tem mais esse poder, não tem mais essa autoridade de acusar os cristãos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há, irmãos. Você precisa entender que você não é justo porque você anda corretamente. Você precisa entender que você não é justo porque você é bonzinho. Você precisa entender que você é justo porque Ele te declarou justo. Ele pegou o escrito de dívida que você tinha aí, rasgou, pregou na cruz, pagando o preço da sua dívida, e disse ao Pai: esse está justificado pelo meu sangue. Nós precisamos estar vestido com a couraça da justiça. Você não pode mais andar por aí aceitando qualquer acusação. Você é justificado pelo Senhor Jesus. É claro que nós estamos dizendo aqui de alguém que vive conforme a vida cristã, conforme a palavra de Deus. Você não vai andar por aí fazendo tudo quanto é bagunça, né? E falar assim: ninguém pode me acusar porque eu sou justificado por Jesus. Não, viva conforme a justiça, a justificação que te alcançou. Viva conforme a salvação. Calçados os seus pés na sandália do Evangelho da paz. Os seus pés precisam estar firmes, firmados no Evangelho da paz. O Evangelho que traz paz aos corações. Você precisa chegar com os pés firmes, fixos nesses locais, nessas pessoas. Você precisa estar firmado no Evangelho. O Senhor Jesus, Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele voltará. Você precisa estar com seus pés firmes nessa mensagem para anunciar ela às pessoas. Você precisa ir conformoso aos pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Paulo diz lá em Romanos. Você precisa estar com seus pés firmes, firmados no Evangelho. E você precisa andar com a proteção do escudo da fé. O escudo que Paulo diz aqui que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, quantas vezes na sua caminhada cristã, na sua vida, você olhou para alguma situação e você bambeou na sua fé? Quantas vezes coisas chegaram na sua mente, na sua cabeça e tentaram desviar você daquilo que você crê? Quantas vezes coisas foram faladas, ou situações se apresentaram a você, ou pessoas questionaram algumas coisas e você deu aquela balançada? O escudo da fé é para nos fortalecer nessas horas. Os dardos inflamados do maligno são aquelas vozes que querem colocar em xeque a sua fé, colocar em xeque aquilo que você crê. Os dardos inflamados do maligno vai sempre questionar se o Deus que você crê realmente está agindo na sua vida, se realmente você é salvo, se realmente você é justificado por Cristo, se realmente o que a palavra de Deus diz é verdade. Mas você estando com o escudo da fé, o escudo da fé, naquilo que você crê, quando essas situações acontecerem, quando essas vozes chegarem, quando alguém questionar a sua fé, você vai estar firme dizendo: é isso que eu creio, e é nisso que eu vou seguir, é neste caminho que eu vou me firmar. O escudo da fé, ele te traz proteção, aquilo que você crê, que a palavra de Deus te ensina, que é verdade, que você pode colocar toda a sua vida no que a palavra de Deus diz, irmãos. Ele te protege dessas vozes, dessas situações que querem fazer você se afastar da sua fé. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, e se nós não estamos vivendo, está bem próximo, vai dizer que muitos apostatarão da fé.
porque vão dar ouvidos às vozes que vão chegar tentando colocar a sua fé em dúvida. Você precisa estar firmado naquilo que você crê. Você precisa estar firmado de que o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar para te buscar. Fique firme, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na força do seu poder, fique firme com o escudo da fé, uma fé viva, uma fé que tem confiança na palavra e nas promessas do Senhor Jesus. E você precisa estar com o capacete da salvação, com a sua mente blindada naquilo que o Senhor Jesus disse, está consumado. Está feito. Está feito. Quem crê em mim, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, a sua salvação está garantida nas mãos daquele que tem todo o poder para te levar até o dia final. A sua fé precisa estar firmada nisso. Você precisa blindar a sua mente, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, né? Vamos ler lá para mim não citar o texto errado. Está aí? Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com o capacete da salvação, com a sua fé firmada na salvação do Senhor Jesus, irmãos, nada vai te abalar. Você vai viver nesse mundo desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai viver dia após dia em dúvida, se Jesus voltar agora, eu vou para o céu ou não vou. Se Jesus, não Senhor, espera mais um pouquinho, né? Porque eu estou meio assim ainda, espera eu me firmar mais um pouco. Não, a sua salvação está firmada, garantida no Senhor Jesus. E a sua convicção vai levar você a se mover até outras pessoas neste campo de batalha. E a única ferramenta da nossa armadura, que é uma arma de ataque, a palavra que nos chama de espada do Espírito. É a nossa arma de ataque, porque a espada do Espírito, ela é a nossa arma de ataque, porque é o Espírito que convence, porque é o Espírito que faz a obra transformadora, porque é o Espírito que traz as pessoas de volta ao Senhor Jesus, através daquilo que nós pregamos do Evangelho do Senhor, mas é o Espírito que tem todo o poder de fazer a obra, e Ele faz através da palavra de Deus. Hebreus 4:12 é um dos textos principais para esse cenário, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é a única que pode fazer isso. Não tente, irmãos, trazer as pessoas para Cristo de qualquer outra forma. Anuncie a palavra, pregue a palavra, fale da palavra. Ela é a sua espada, ela é a ferramenta da sua armadura que serve para o combate aí fora, para esta guerra. É a palavra de Deus. Você precisa abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele vai fazer toda a obra. Ele vai fazer o que precisa ser feito no coração
de cada um. E o que significa isso para nós hoje? Como que isso pode ser aplicado na minha vida? Como que isso pode fazer diferença no meu dia a dia? Eu preciso entender e colocar todo esse conhecimento, toda essa exortação de Paulo em prática na minha vida. Eu preciso sair daqui hoje com o seguinte pensamento: a minha vida não está sendo vivida de qualquer jeito neste mundo. Eu estou aqui num campo de batalha, e assim como eu fiz a pergunta no início, você já se viu perdido em alguma situação? Você não pode, irmãos, não pode sair nesse campo de batalha e estar perdido, porque senão você vai ser bombardeado. Você precisa estar bem vestido com a armadura de Deus. Você precisa estar entendendo qual o inimigo que você está enfrentando. Você precisa estar visualizando as situações que se apresentam, não das pessoas que se apresentam na sua vida para te atormentar ou para tirar a sua paz. Você precisa começar a olhar para aquelas pessoas e ter misericórdia. Orar por elas, porque tem algo além delas que está tirando a paz dela, que está aprisionando a vida dela, que está fazendo ela de escravo. Então nós precisamos começar a dobrar os joelhos pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos ficar perdidos nessa guerra. Nós não podemos ficar andando de qualquer jeito no meio de fogo cruzado. Mas nós precisamos nos colocar exatamente em formação neste exército do Senhor Jesus. É lindo isso da palavra do Senhor que eu disse, porque a armadura de Deus, aquilo que o Senhor fala que nós precisamos estar revestido, Ele providenciou tudo isso. E quando nós vamos lá no texto de Efésios capítulo 1, e eu estou caminhando para a nossa conclusão, a partir do versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Irmão, você prestou atenção quantas vezes Paulo diz em Cristo? É por Cristo, e é nele que nós precisamos estar. Paulo inicia a carta desta forma e Paulo termina a carta dessa forma. Porque quando Paulo ele nos exorta a nos vestir de toda a armadura de Deus, Paulo está falando a mesma coisa que ele estava dizendo ali no capítulo 1, que Deus fez todas as coisas em Cristo e que nós precisamos nos revestir de Cristo, que nós precisamos estar em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Quando Paulo, ele diz assim que nós precisamos usar o cinto da verdade, Paulo está dizendo assim: Jesus, Ele é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quando Paulo diz assim que nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça, Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Quando Paulo diz que nós precisamos estar firmados com as sandálias, com os pés, no Evangelho da paz, Ele é a nossa paz. E Ele é o próprio Evangelho. O texto de Efésios capítulo 2, verso 14. A nossa fé, o escudo da fé, a nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade, porque Ele foi fiel, porque Ele se manteve fiel ao Pai na obra da consumação da nossa salvação. Gálatas 2:20, a nossa fé só é possível por causa da fidelidade dEle. Quando Paulo diz assim que nós precisamos estar com o capacete da salvação, Paulo está dizendo, Ele é a nossa salvação. Lucas capítulo 2, verso 30. E Ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, versos 14 também. Ele é Cristo, irmãos, que é todas as coisas que nós precisamos para esse campo de batalha. Nós precisamos estar em Cristo. A nossa vida precisa estar em Cristo. Ele é a imagem, a armadura de Deus, que Paulo diz aqui. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa resposta a Deus? Nós precisamos nos revestir de Cristo Jesus. Nós precisamos assumir o nosso papel de cristãos e dizer assim, eu pertenço ao Senhor Jesus e ao seu senhorio. Não saia daqui nesta noite com dúvidas, não saia daqui nesta noite com a sua fé colocada em qualquer coisa, mas deposite a sua fé no Senhor Jesus, porque Ele venceu a batalha. Ele venceu a guerra e nós estamos juntos com Ele. Nós estamos nele, irmãos. E toda a armadura de Deus está em revestir-se do Senhor Jesus. Que você possa ser abençoado no Senhor Jesus com essa palavra. Que você possa continuar sendo dirigido pelo teu Santo Espírito. E que você possa estar com a armadura de Deus, que é o Senhor Jesus na sua vida, dia após dia. E a partir desta vida em Cristo, a partir da condução do Espírito Santo, que os seus familiares sejam alcançados, que os seus amigos sejam alcançados, que os seus colegas de trabalho, que os seus vizinhos sejam alcançados e que a nossa pátria seja ganha para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para consumar a nossa salvação ali na cruz e tornou isso, ó Pai, firmado na ressurreição de dentre os mortos. Ó Pai, o que seria de nós se Cristo não tivesse ressuscitado? Mas graças a Ti, ao Teu grande poder, trouxe Cristo dos mortos. Pai, obrigado. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor usou nesse campo de batalha para que levasse o Evangelho até as nossas vidas. E obrigado, Pai, por nos chamar para o Teu exército. Obrigado por nos chamar para termos o privilégio de sermos instrumentos usados pelo Senhor. Pai, que nós possamos entrar neste mundo para levar a Tua palavra, levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que aconteceu aqui, os louvores, as orações, a Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta igreja, que ela continue firmada no Teu Evangelho. Obrigado pelo pastor Nilson na condução da mesma, continue fortalecendo, abençoando, dando toda a direção ao Teu servo na condução desta igreja. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito,
e que cada coração aqui nesta noite saia desta porta para fora com a convicção de que o amor do Senhor precisa chegar aos corações daquelas pessoas que estão à nossa volta. E que a nossa pátria seja ganha para o Senhor Jesus. No nome de quem oramos. Amém.